Bom dia, boa noite. Shavuot Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira e definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta de semana é muito interessante. Por um fio? Sim, por um fio. Mesmo por um fio, se manter ligado, conectado. Aqui tem uma imagem que pode ser fios ou conexão, uma coisa espiritual, energia, contanto que se mantenha, mesmo que por um fio, a gente consegue se preservar e ficar conectado, como a gente vai ver em seguida. A gente está no projeto Likutei Sihot, esse é o volume 27 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos, Parashat Shemini, essa é a Sihá de número 3. Então tem uma lei no Rambam, no livro de Halachot, Mishneh Torah, quando fala sobre os Halachot de Tumat Ohalim, né, que tem impureza ligado aos alimentos, logo no começo, no capítulo 1, na Halachá 1, o Rambam traz duas condições iniciais para todos os alimentos pelos quais eles podem receber impureza. Se o alimento é para consumo humano, né, como eu falo aqui, Mahal Adam, é meio rad, Mahal Adam, né, que a pessoa pode comer, ele tem como receber impureza. Quer dizer, que se não é para uma pessoa comer, então não recebe pureza. O Rambam cita exemplos de pão, carne, uvas, azeitona, assim, etc. Se não é próprio para alimento humano, então ele fica sempre puro, não tem como se impurificar. A segunda condição é que ele tenha, né, um alimento humano, tenha contato com um dos 7 líquidos, né, que está ligado com água, azeite, sangue, vinho, etc. Isso está escrito na nossa Parashá, Sefer Vaikra, Yud Aleph Lamed Het, tá? Capítulo 11. No segundo capítulo, né, que está aqui embaixo, o Rambam acentua uma terceira condição para os alimentos que vêm da terra. Então, para todos os alimentos, é o que a gente falou nas duas primeiras condições, e tem uma terceira condição só para os alimentos que vêm da terra, que crescem da terra, pelo qual eles não recebem impureza, se eles estão conectados com a terra. E o Rambam fala que em nome Kabel Tumá não recebe Tumá, desculpa, não está aqui ainda é a segunda condição, aqui embaixo que está essa terceira condição, aqueles que crescem da terra não recebem Tumá, não recebem pureza, toda vez que eles estão, mesmo que uma raiz pequena, que é esse, mesmo por um fio que os liga com a fonte, com a terra, da onde eles crescem, não recebem impureza. Então vai ser baseado nisso que a gente vai ver essa discussão muito interessante. Muito erudita, um assunto difícil, né, de impureza, mas tem uma aplicação prática, óbvia, muito importante, muito interessante para a nossa vida. Exatamente por causa disso, o Rebbe fala que sabemos que podemos e devemos aprender uma orientação no nosso serviço a Hashem, que é a nossa vida inteira está ligada com a gente servir para Hashem. Em cada lei Torá a gente tem como aprender isso. Pois, além do significado simples de cada lei, que é o que tem que fazer na prática, tem um significado para o nosso serviço espiritual. E essa orientação se adequa a todos e foi dada para cada um. Essa é uma das explicações do verso em Vaetchanan. Então tem uma fonte natural que o Rebbe traz. Vaetzivenu Hashem lasot et kol elokim ha'ele. Hashem nos mandou fazer todas essas leis, leirá et Hashem, para ter temor a Hashem. Então o objetivo de cada mitzvah e alahá, cada lei, é o temor a Hashem. A gente aprende de cada lei como temer a Hashem. É explicado em vários livros que o conceito de impureza, que é tumá, em hebraico, pode ter só onde tem kedushá, mesmo que por um fio. Se tem alguma ligação com kedushá, tem como ter impureza. Por isso o Admor Azaken, o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, traz no seu Shulchan Aruch, no seu código de leis,
que se alguém que não é judeu toca em alguém sem ter feito Netilat Yadayim, aquela matinal de manhã cedo, não transmite impureza. Também no Rambam, no Maimônides, fala sobre Ohel, impureza de morte, que os outros povos não têm essa impureza de estar debaixo de uma tenda onde tem um morto perto, e também não ficam com essa impureza ao encostar, ao tocar em alguém que morreu, como tem para um judeu, que é uma das piores e mais graves graus de impureza que tem. Porque o espírito de impureza só se interessa em residir num recipiente de Kodesh, sagrado, ou no lugar de Kedushá, que sumiu, saiu, mas ainda está lá o rastro, né, o resquício da Kedushá. Por isso, inclusive, entre aspas, os terroristas de Gaza queriam manter mesmo os corpos dos soldados já mortos ou dos reféns mortos lá, e demoraram para... Foi a última coisa que eles devolveram, porque eles queriam que mantivesse lá. Enquanto tem lá um corpo de um judeu, mesmo morto, ele tem Kedushá, e eles conseguem sugar energia através disso. O motivo é que a vitalidade definida para a impureza desde a criação do mundo, como Hashem criou o mundo, é muito reduzida a vitalidade que ele dá para o que é impuro, para o que é ruim, para o que é do lado contrário. Então, essa impureza, essa coisa, né, que é impura, fica atraída por onde tem Kedushá, para poder sugar mais um pouco de vitalidade, porque ele tem muito pouco. Através da descida da pessoa, quando a pessoa desce para a impureza, Hasbe Shalom, Deus nos livre, ela acaba dando energia para quem é do lado impuro, quem precisa dessa energia, porque tem muito pouca vitalidade. Num lugar onde não tem mais Kedushá, não tem mais algo sagrado, o lado da impureza não tem tanto esforço para ficar lá, pois não tem muita vitalidade de onde poder sugar. Isso é ligado à primeira condição, de ser alimento para consumo humano, né? Adam, como está escrito em Yeshayahu, é ligado com Adamel Elion, que ele é... Adam está ligado com Adamé, que é similar, ele é igual a Elion, a Hashem. O alimento do Adam, o alimento da pessoa, lá em cima, são as Torá e Mitzvot aqui embaixo. Assim como os Korbanot, as comidas, os animais oferecidos no altar do Mizbeach, eram o alimento do Mizbeach e de Hashem. Então, a Torá, a mitzvah que a gente faz aqui, nos dá Kedushá, e isso é o alimento de Hashem lá em cima, como pode-se dizer. Com relação à segunda condição, que o alimento tem que estar próprio para o consumo, né, está ligado a um dos 7 líquidos. Por que isso? Porque a água e os líquidos estão ligados à influência e expansão, a fluxo. Né? Como, por exemplo, a água desce de um lugar alto para um lugar baixo. Ela vai aonde ela pode atuar. Ela se rebaixa para poder gerar recursos. Está ligado com a bondade, né? Com doação, para atuar no que está mais baixo. Doar é de cima para baixo. Segundo, o líquido, em geral, faz com que o alimento seja absorvido mais facilmente. Ou que seja absorvido, em geral. No Talmud, no Tratado de Shabat, está escrito que quem come sem beber é como comer sangue. Terceiro, a qualidade da água é juntar. A água faz esse amálgama. Ela cola, ela junta. A umidade gira união de duas coisas diferentes. Então, expandir, doar, bondade, juntar, colar, está ligado com o líquido. O significado em relação ao serviço a Hashem no nosso trabalho é como nossos alimentos. Quando ele tem umidade, não fica só para si, influencia, junta, atinge, chega nos outros, na sua redondeza, desce até o lugar baixo para atuar sobre eles, então a gente traz Kedushá e está próprio para o alimento humano. Quando alimento para consumo humano, que estão ligados com o assunto dos Torá e Mitzvot, estão ligados à qualidade da água, acarreta mais vitalidade na Kedushá. Então, a impureza justamente quer sugar nessas situações e que tem mais
sagrado, que está ligado com o líquido, com a água, com a junção, com a conexão, com os nossos atos que são ligados com o alimento humano, né, que é a Torá e as mitzvot, que tem que educhar. Depois foi dito isso tudo, pode surgir uma questão e uma queixa. Afinal de contas, Hashem nos colocou aqui nesse mundo material de cascas de impureza, que é chamada klipot, de sitra achra, o lado negativo que quer fazer com que a gente faça coisas erradas. E os perversos prevalecem, como está escrito no Tânia. Quanto mais você fizer para influenciar no seu trabalho espiritual, sobre a sua redondeza, né, com humildade, mas com umidade, né, com vitalidade, com alegria, mais as cascas de impureza esforçarão para te derrubar, como está escrito no Talmud em Sukkot. Sukkah, na verdade, é o nome do Talmud, mas está ligado com Sukkot. Cada pessoa, quanto mais ela é maior, mais a inclinação a fazer coisa errada tenta dissuadir, tenta ganhar dele. Então, quanto mais a pessoa, minha esposa gosta de falar isso, que ela é muito grande pelo visto, porque ela fala que tem uma tentação muito grande. Então, quanto maior a pessoa, mais a impureza quer atrapalhar. Quem não faz isso, quem não se esforça para fazer kedushá, para influenciar, para trabalhar com a redondeza, em princípio não tem que se preocupar e não tem que tomar cuidado com a impureza, porque não vai querer entrar e sugar. Certamente Hashem nos dá um conselho e direcionamento de como se preservar da impureza e conseguir mesmo assim ter sucesso com o nosso trabalho de expandir, de ser bondoso, de atuar, influenciar nas redondezas e levar a Torá e mitzvot e fazer a nossa missão. Por isso, concluindo, tem a terceira condição, que quer dizer o quê? Quando o alimento para consumo humano, que são isso está ligado com o nosso trabalho espiritual, nossa Torá e mitzvot, quando isso é feito de um modo que fica conectado onde crescemos, com a terra, mesmo que seja uma raiz pequena, por um fio, como a gente falou, contanto que a gente consiga viver através dessa conexão, mesmo que pequena, então não recebemos impureza. Vale estar conectado mesmo por um fio. Isso faz com que a gente esteja vivo, recebendo vitalidade do lado certo e fazendo que a gente fique protegido. Porque aí não tem como receber impureza, como está explicado, que um alimento humano, mesmo envolto em líquido, né, que estaria atraindo isso para ser sugado pela impureza, se está conectado com a fonte, não recebe impureza, está protegido, está preservado. A explicação é que a fonte das nossas ações, no nosso serviço a Hashem, é a parte íntima que tem da alma de cada um. Lá a impureza não atinge, é um ponto que está preservado. Como a gente fala que o moderni, que a gente fala antes mesmo de fazer Tratadaim, que é tirar a impureza, ele nunca é afetado. Por isso que a gente pode falar mesmo ainda estando num estado que poderia ter impureza da alma que subiu e deixou esse vácuo que a impureza quer sugar. Como está no Tânia, mesmo o mais simples e mesmo pecadores entregam sua alma para não separar de Hashem, que é essa raiz que está conectada e quer ficar junto de Hashem. Por isso os alimentos devem estar sempre conectados a esse ponto essencial e por isso basta um fio. Nossa grandeza principal está ligada com as nossas raízes, como está na Mishnah, em Pirkei Avot, capítulo 3, que fala que todo aquele que os seus atos são maiores do que a sua sabedoria, ao que ele se assemelha, é como uma árvore que tem poucas folhas, né, não tem muitos atos, mas a shorachav, as raízes são muito grandes. Então, quando está a raiz muito grande, quando a gente está conectado, mesmo por um fio, mas está ligado com a terra, com a nossa fonte de vida, não importa os ventos do mundo que vão vir, vão tentar derrubar, não vai tirar a gente do nosso lugar. A gente vai estar sempre preservado. Não importa se tiver calor, se tiver frio, se tiver seca, não precisa se preocupar. Antes de tudo a Torá, a gente faz a brachá, trazendo para cá quem nos deu a Torá, quem nos dá a Torá. E isso permeia toda a nossa vida por completo.
quem nos dá a Torá e a Torá. Tanto a parte revelada quanto a parte oculta. Na revelada tem discussões, tem parte que não está clara a verdade da Torá, até que chega numa decisão. No entanto, a parte oculta, a parte íntima, que é Pnimiyut da Torá, que é Hassidut, está ligada com a árvore da vida, que não tem questões nem discussões, está acima do conceito de bom e do ruim. Por isso que tem na profecia de Zechariah, que é Truah Tumá Avir Min Haaretz, quando Mashiach chegar, já é agora, Hashem vai tirar esse espírito de impureza do mundo e a gente vai ter já a redenção completa, verdadeira, agora, aqui, já. Shabbat Shalom, Mashiach Now.